Bom, eu vi que já tem uma mensagem aqui, né, pedindo uma questão, que é a 2C da lista 3. Peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Para a gente ver a lista 3. Bom, então, na lista 3 são exercícios de transformada, e o exercício 2 fala sobre transformadas de Fourier. Então, pede para calcular a transformada de Fourier das funções abaixo. E a letra C é essa função aqui. Então, lista 3, 2C, f de x é igual a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma. Ok, eu não sei se a ideia aqui era usar pela tabela ou usar pela integral, então deixa eu montar a integral, explicar para vocês como é que a gente faz para calcular essa integral e depois a gente faz usando a tabela, tá? Ok, então a transformada de Fourier, deixa eu só ver qual que foi a anotação que eu usei na aula para não bagunçar. Eu vou usar a mesma que está na lista, tá? Então, eu acho que não foi exatamente a que eu usei na aula, mas essencialmente dá na mesma. Bom, então vamos montar a integral que leva ao cálculo dessa transformada. Então, nesse caso aqui, a gente tem que f de k é 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito, é menos ikx, é menos x ao quadrado, 2 sigma ao quadrado, sobre raiz de 2π sigma, dx. E aí, agora a ideia é a gente juntar essas integrais aqui, tá? Então, vai ficar exponencial de menos x ao quadrado mais ikx sobre 2 sigma ao quadrado, vezes, né? Sobre 2 sigma ao quadrado dx. Tá claro o que é que eu fiz até aqui? Ok, então agora eu vou completar quadrados aqui para transformar essa coisa aqui em um quadrado só.
tá? Então, a ideia aqui é... Bom, então, para que eu estou fazendo isso? Primeiro, né? Para chegar numa integral que eu consiga reconhecer e resolver, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo essas manipulações. Então, aqui vai ficar exponencial de menos x ao quadrado mais 2 e sigma ao quadrado kx mais e sigma ao quadrado k ao quadrado, 2 sobre sigma ao quadrado. Então, observem que eu adicionei esse termo aqui, né? Então, agora eu tenho que multiplicar por uma coisa, né? Tem que subtrair aqui, ou, nesse caso somar, né? Porque tem um sinal de menos aqui na frente, uma coisa que vai cancelar esse termo. Então, tudo isso aqui está dentro da exponencial. Então, aqui vai ficar mais e sigma ao quadrado k ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Tudo isso aqui dentro da exponencial. Ok, vamos recapitular aqui onde a gente estava, né? O que eu tinha feito até então? Então, eu tinha juntado as duas exponenciais, então a gente tinha chegado nesse estágio aqui, e agora eu tinha somado esse termo adicional, né? Então, ele aparece com sinal de menos aqui dentro do parênteses e aqui com sinal de mais, né? Vai cancelar, a mesma coisa de não fazer nada. Mas eu quero fazer isso para ficar com um quadrado perfeito aqui nesse primeiro termo. E como esse segundo termo que eu estou somando aqui é uma constante, ele não vai afetar a integral. Então, eu vou ficar com uma integral um pouco mais simples, e essa constante vai sair, né, da integral. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito. Então, agora, essa exponencial aqui é exponencial de menos x mais i sigma ao quadrado k ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado vezes exponencial de menos sigma quarta k ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx, o menos por causa do i ao quadrado. Agora, essa coisa aqui é constante, né? Eu posso tirar para fora da integral, vou ficar com exponencial de menos sigma ao quadrado k ao quadrado sobre 2 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito, exponencial de menos x mais i sigma ao quadrado k ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. E aí, agora, a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Então, eu vou chamar u de x mais i sigma ao quadrado k. Aqui, essa integral calculada dessa forma é um pouco de abuso, tá? Porque é uma integral complexa, envolve números complexos. Eu deveria fazer essa integral no plano complexo, utilizando cálculo em variáveis complexas, o que não é tão simples igual fazer desse jeito, mas a gente, como o x é uma variável real, a gente pode fazer esse truque aqui, né? Vai funcionar, mas não é o jeito mais preciso de fazer, não. Mas funciona. Professora, Oi.
Não tá faltando o denominador da função, que é raiz de 2π sigma? Tá faltando esse aqui, obrigada. Esse aqui, né? Então, ficou faltando, a gente vai colocar ele aqui. Então, vai ficar 2π raiz de sigma, né? Ok. Então, aqui vai ficar exponencial de menos sigma ao quadrado, k ao quadrado sobre 2π raiz de sigma, se eu não tiver errado mais nenhuma conta, integral de menos infinito até infinito, de exponencial menos u sobre 2 sigma ao quadrado, du. Ops, u ao quadrado, né? Ok, essa integral aqui também não é uma integral elementar, que a gente consegue calcular com as ferramentas que a gente normalmente usa no cálculo 2, no cálculo 1 ou no cálculo 2. Para resolver essa integral, a gente também precisa para entender de onde vem, né, essa integral, a gente também precisa de cálculo em variável complexa, então a gente passa essa integral para o plano complexo e aí a gente consegue calcular ela. Mas essa é uma integral relativamente famosa, que a gente encontra a gente se depara com ela algumas vezes na vida, então ela meio que já tem tabelada. Eu não lembro, mas eu vou colar aqui do Google, só um minutinho. Esse calor nem o meu computador tá querendo funcionar. Tá, então, olhando aqui no Google, a gente tem que a integral de menos infinito até infinito de exponencial de menos, deixa eu usar outra coisa aqui, menos t ao quadrado sobre c ao quadrado dt é igual a c raiz de π. Então, nesse caso aqui, o c para gente, c ao quadrado é 2 sobre sigma ao quadrado, então c é raiz de 2 sigma. Então, essa integral aqui é k ao quadrado sobre 2π raiz de sigma, e a integral é raiz de 2 sigma vezes raiz de π. Se eu não tiver errado nenhuma conta. Que é a mesma coisa que raiz de sigma, exponencial de menos sigma ao quadrado, k ao quadrado sobre 2, sobre raiz de 2π.
Professora, Oi. me perdi um pouco. Tipo Tá, assim, em transformada de Fourier, a gente também olha a tabela, então? olha a tabela. A gente olha a tabela, tá. E Tá, aí, eu tô fazendo assim pela integral, porque eu acho que era a ideia do exercício que vocês tentassem, né, fizessem pela integral. Mas, por exemplo, na prova, a não ser que o exercício peça explicitamente para você calcular usando a definição de transformada de Fourier, vocês vão usar a tabela. Por exemplo, se pedir para você resolver uma EDO ou uma EDP usando transformada, você não precisa é, de fazer a transformada assim. Você pode olhar pela tabela. entendi, então. Então, nesse caso, que a gente está só calculando a transformada de início, então, no geral, a gente precisa usar a integral, e aí depois que, no meio do raciocínio, a gente simplifica olhando a tabela para saber, tipo, quanto que Ah, vale. Tipo, C então, meio peraí. C, raiz de pi. Não, peraí. Aqui tá confundindo duas coisas, tá? Então, olha só. Aqui, para fazer esse exercício, eu não estou usando a tabela de transformadas de Fourier. Eu estou pesquisando essa integral aqui, porque essa integral não é elementar, então eu não vou conseguir fazer ela, tá? Então, essa tabela que eu pesquisei, essa integral que eu pesquisei aqui no Google, não tem nada a ver com transformada de Fourier, é uma integral usual que eu Ok. pesquisei porque não é uma integral elementar, tá? Agora, se Mas, eu assim, na prova a gente vai ter uma coisa elementar, né? Que ou aí... então vocês vão ter que usar, ou então simplesmente usar a tabela. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer esse exercício sem precisar calcular pela definição, só olhando pela tabela, peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui para eu mostrar para vocês. Essa pergunta é importante. Então, olha só, eu estava pesquisando na internet a integral da gaussiana. Então, não tem nada a ver com transformada de Fourier, é só a integral que a gente precisou calcular. Claro que não vou pedir na prova isso, porque isso aqui não tem, vocês não vão saber de cor. Se tiver que calcular transformada de Fourier ou transformada de Laplace pela definição, vão ser integrais que sejam possíveis de fazer numa prova de 2 horas sem consulta, tá? Então, isso aqui não precisa decorar. Mas, por exemplo, se na prova ou nos exercícios mais para frente dessa lista, que pedem para vocês usarem a transformada de Fourier para calcular, para resolver problemas, vocês não precisam de fazer pela definição, vocês podem fazer utilizando a tabela. Então, por exemplo, essa função que a gente acabou de resolver, ela é uma função desse tipo aqui, né? Então, eu tenho que identificar quem é o A. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Então, esse A é uma constante, eu tenho que comparar a função que eu tenho com a tabela, porque não vai aparecer igualzinho na tabela, né? Na tabela vai aparecer uma família de funções, eu tenho que ver onde que a função que eu tenho se encaixa. Então, a função que eu tenho se encaixaria nessa linha da tabela aqui. Então, eu tenho que identificar quem é o A, e aí eu calculo a transformada correspondente utilizando a tabela, ok? Então, nesse caso aqui, lembrando que aqui, gente, talvez eu esteja fazendo confusão com as definições, com a anotação, tá? Na prova vai ter tudo isso, vocês podem usar exatamente o que está na prova, no formulário da prova. É de notação, eu peguei uma tabela aleatória aqui, então a anotação está diferente da anotação que eu usei no texto que o monitor usou na lista, mas dá na mesma, tá? Então, olha só. Entendi. Aqui, vamos fazer esse exercício agora pensando em usar a tabela ao invés de fazer pela definição, tá? Só para a gente treinar como que a gente usa a tabela. Deixa eu parar aqui.
Bom, então, a linha da tabela que eu tenho, né, que mais se aproxima da função que eu tenho, é essa aqui. Vou usar K aqui, que é a anotação que a gente está usando, né? Então, a linha da tabela fala isso. E a função que eu tenho é f de x igual a exponencial de menos x sobre 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma. Bom, então eu quero calcular a transformada dessa função. Primeiro, a transformada é linear, né? Então, essa coisa aqui, essa constante, vai ficar do lado de fora. E agora eu tenho que identificar o que é o A, né? Esse Azinho aqui na minha função para eu usar a linha da tabela. Então, para recuperar aquela exponencial de AX, eu preciso usar A igual a 1 sobre 2 sigma ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2π sigma. E a transformada dessa coisa é dada por essa expressão aqui, onde eu substituo A por 1 sobre 2 sigma ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2π sigma, 1, 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre 2 sigma ao quadrado, exponencial de menos k ao quadrado sobre 4 vezes 1 sobre 2 sigma ao quadrado, que vai dar sigma sobre 2π, raiz de 2π sigma, exponencial de menos k ao quadrado, vezes sigma ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de sigma sobre raiz de 2π, exponencial de menos sigma ao quadrado k ao quadrado sobre 2. Então, essa é a transformada de Fourier. Vamos comparar para ver se deu certo? Se deu igual? Deu. Então, bom sinal, né? Quer dizer que se eu errei alguma coisa, eu errei a mesma coisa duas vezes, né? Tá claro? Tá sim, professor. Ok, então, na prova, a não ser que esteja falando explicitamente para vocês fazerem a transformada utilizando a definição, é para usar a tabela. Então, é para fazer isso aqui que eu fiz por último, tá? Não precisa fazer essa integral toda, mas o exercício, a ideia era que vocês fizessem pela definição, tá? Então, por isso que eu quis fazer pela definição. Mais alguma pergunta nesse exercício? Ok, então o Gabriel está pedindo para fazer o 6C e 8B. Rafael, pode falar. Ah, professora, só antes de senhora avançar para essas questões um pouco mais à frente, era uma dúvida tipo, mais teórica do que propriamente de conta. Então, se puder responder, acho que é mais rápido do que fazer as contas da sexta e da oitava, sabe? É, a segunda questão, item B, ele pede para você calcular uma integral, calcular a transformada de Fourier, desculpa, dessa função 2b, né? E aí,
Beleza, você vai calcular. E o último item da questão vai dizer, sabendo esse resultado do item B e a relação de Parseval, calcule essa integral. Essa que ele vai botar, que é dx seno de x ao quarto sobre x. Tranquilo, né? Uhum. A minha dúvida teórica era que, tipo, eu consegui mostrar, tipo, eu consegui achar a cara da integral, mas eu usei que a integral de menos infinito até infinito de f de w, ou seja, da transformada integrada de menos infinito até infinito, vai ser igual a menos infinitos até infinito da integral do f de t dt. Isso pode? Pode, isso é justamente a relação de Parseval. Mas a relação de Parseval tem um F1, F2, né? F1 conjugado vezes F2 dt, Tá. integral de... Eu estou considerando esse Peraí, F1, F2 sendo igual a 1. Seria tipo deixa eu isso? pensar. Tem que pensar, peraí. Porque a transformada da função constante igual a 1 é função constante igual a 1, né? Então, tá, eu não sei responder de cara. Eu vou pensar e falo para vocês na sexta, ok? Tranquilo, mas então essa identidade de a integral de menos infinito até infinito da transformada ser igual à integral da f de t dt de menos infinito a mais infinito, isso continua válido. Eu acho que sim, mas eu não sei provar por quê. Eu Porque preciso se não usar pesquisar. isso, não sei como fazer esse Tá, item. tá bom. Eu não fiz esse exercício, então eu não sei se cairia nisso. Deixa eu fazer as outras que talvez sejam mais relevantes para a prova, e aí depois, se der tempo, a gente volta nessa e faz junto. Tá bom, sem problema. Obrigado, E aí a professor. gente vê se de fato aparece essa coisa ou não, tá? Tranquilo. Tá bom. Ok, a 6C. Dessa mesma lista, né? 6C é transformada de Laplace de f de t igual a integral, ops, igual a cosseno de t menos 2π sobre 3, t maior ou igual a 2π sobre 3, e zero se t é menor do que 2π sobre 3. Lembrando que aqui é para calcular a transformada de Laplace, e a transformada de Laplace é integral de zero a infinito, de exponencial de menos st, f de t dt. Bom, aqui não tem muita escapatória, não, tá? A gente precisa calcular a transformada de Laplace pela definição, porque essa função aqui não é uma função elementar que vai aparecer na tabela, então não tem muito por onde fugir, não. Então a gente tem que calcular usando a definição. Então, f de s é integral de zero até infinito, exponencial de menos st, f de t dt. Aqui a gente vai separar essa integral em dois pedaços, porque a função está definida de duas formas diferentes. Então, aqui vai ser integral de 0 a 2π sobre 3, exponencial de menos st, f de t dt, mais integral de 2π sobre 3 até infinito, exponencial de menos st, f de t dt.
Essa integral aqui é zero, né? Porque nesse intervalo essa função é identicamente nula. E aí a gente sobra com a outra integral, que é a integral de 2π sobre 3 até infinito, exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3 dt. Na verdade, dá para fazer pela tabela também, tá, gente? Né? E agora eu já comecei, deixa assim, depois eu explico como é que faz pela tabela. Ok, então agora a gente tem que fazer essa integral de exponencial vezes cosseno, que é aquela integral maravilhosa que a gente tem que fazer a integração por partes duas vezes. Prometo que eu não vou colocar isso na prova, tá, gente? Mas vamos lá. A integral. Bom, então aqui eu vou escolher o. Vamos fazer a integral imprópria primeiro, né? Aqui é a integral de E menos ST, cosseno de T menos 2π sobre 3 dt. Então, eu vou usar U igual a cosseno de T menos 2π sobre 3. Du é igual a seno menos seno de T menos 2π sobre 3 dt. Dv é igual a exponencial de menos st dt. V é igual a menos exponencial de menos st sobre s. Ok, então essa coisa aqui é U vezes V menos exponencial de menos st cosseno de t menos 2π sobre 3 menos integral de V du. Então, o menos da fórmula, outro menos, então fica menos integral de V du, exponencial de menos st sobre s, seno de t menos 2π sobre 3 dt. E agora a gente faz integração por partes de novo. Então, aqui eu vou fazer U igual a seno de t menos 2π sobre 3. Du é igual a cosseno de t menos 2π sobre 3 dt. V é exponencial de menos st, dv, dv, dt. Então, V é menos exponencial de menos st sobre s. Beleza. Então, daqui veio para cá. E agora daqui vem para cá. Então, a integral de exponencial de menos st cosseno de t menos 2π sobre 3 dt é igual a esse treco que já estava aqui, menos exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3. Agora, menos a integração por partes aqui, né? Então, U vezes V menos
menos exponencial de menos st sobre s seno de t menos 2π sobre 3, menos integral de v du, então tem um menos da fórmula e o menos do v. Então, vai ficar menos integral v. Menos da fórmula com o menos do v, então aqui fica mais. Peraí que tá faltando esse s. Então, aqui tem um menos 1 sobre s. VDU, exponencial de menos st sobre s, cosseno de t menos 2π sobre 3 dt. Então, isso aqui vai ficar menos exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3, mais exponencial de menos st sobre s ao quadrado, seno de t menos 2π sobre 3, menos 1 sobre s ao quadrado, integral de exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3 dt. Ótimo. Então, a integral que a gente queria resolver é igual a essa coisa aqui, menos 1 sobre s ao quadrado, a própria integral que a gente queria resolver. Então, eu passo esse treco para o lado de lá, vou ficar com 1 mais 1 sobre s ao quadrado, integral de exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3 dt. Isso aqui é igual a menos exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3, mais exponencial de menos st sobre s ao quadrado, seno de t menos 2π sobre 3. Então, a integral que a gente queria é exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3, dt, é igual a menos exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3, dividido por 1 mais 1 sobre s ao quadrado, mais exponencial de menos st, s ao quadrado, 1 mais 1 sobre s ao quadrado, seno de t menos 2π sobre 3. Essa é a integral indefinida. A gente precisa da integral definida, né, da integral imprópria, na verdade, de 2π sobre 3 até infinito. Então, vamos lá. Então, a integral de 2π sobre 3 até infinito, exponencial de menos st, cosseno de t menos 2π sobre 3, dt, é igual a exponencial menos exponencial de menos st, 1 mais 1 sobre s ao quadrado, cosseno de t menos 2π sobre 3, avaliado entre 2π sobre 3 e infinito, mais exponencial de menos st, s ao quadrado, 1 mais 1 sobre s ao quadrado, seno de t menos 2π sobre 3
avaliada entre 2π sobre 3 e infinito. Ok, então agora a gente tem que avaliar esses termos aqui, quando t vai para infinito e quando t é igual a 2π sobre 3. Quando t vai para infinito, todos os dois termos vão para zero por causa da exponencial, tá? E quando t é igual a 2π sobre 3, vai dar cosseno de zero, que é 1, e seno de zero, que é 0. Então, o segundo termo vai morrer, vai sobrar só o primeiro termo calculado em 2π sobre 3. Então, vai ficar menos exponencial de menos 2πs sobre 3. Menos não, né? Mais por causa de ser o segundo limite de integração de baixo. Sobre 1 mais 1 sobre s ao quadrado. Então, eu vou multiplicar tudo por s ao quadrado só para ficar mais bonitinho aqui. Então, vai ficar s ao quadrado exponencial de menos 2πs sobre 3 sobre s ao quadrado mais 1. Então, essa é a transformada de Laplace daquela função, tá? Isso fazendo pela definição. Eu falei com vocês que não tinha escapatória, que tinha que fazer pela definição, porque era uma função definida por partes, né? Mas, na verdade, dá para fazer pela tabela também. Então, vamos ver aqui como é que faz pela tabela. Alguém tem alguma pergunta antes disso? Nessas continhas que eu acabei de fazer? Tem uma pergunta aqui, só para deixar vocês processar aqui, antes da gente passar para fazer mais conta usando a tabela. Sobre funções de Green. Não, eu não dei funções de Green ainda. Então, o monitor colocou na lista porque... Peraí, na verdade, eu acho que esse exercício da lista é da lista 4, né? Que tem funções de Green. O exercício 4 da lista 3. Ah, peraí. Então, como que a gente viu nessa parte de transformadas, dá para resolver esses exercícios, porque para esses casos particulares dá para a gente fazer pela transformada. E eu tinha dado uma aula pequena, assim, só para contar para vocês o que era a função de Green. Então, dá para vocês fazerem o exercício, mas não vai cair na prova, porque eu queria dar mais uma aula de funções de Green para a gente ver isso um pouco melhor, aprender um pouco melhor. E não dei, então essa parte da matéria ficou para a terceira prova, tá? Então, não cai funções de Green, mas com o que a gente viu já dá para fazer o exercício, mas não vai cair na prova. Alguma pergunta até aqui sobre essa resolução pela integral? Vamos agora fazer pela tabela. Então, deixa eu mostrar para vocês a tabela. Também vai estar a tabela na prova, tá? Não precisa decorar nada disso, mas é bom treinar, usar. Então, vamos fazer agora usando a tabela para a gente treinar, tá? Aqui na tabela não tem a definição de quem que é essa função, o C, na prova isso vai estar mais explicitado, tá?
Mas a linha da tabela que a gente precisa usar, a gente vai ter que usar duas. Essa aqui e essa aqui do cosseno, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Então, a gente vai precisar, para essa função, usar duas linhas da tabela. Deixa eu escrever elas aqui. Então, a primeira é de cosseno, cosseno de AT S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. E a segunda linha que a gente vai ter que usar é essa aqui, o C de T, F de T menos C, que é elevado em exponencial de menos CS, F de S, em que F de S é a transformada de F de T. Ok? Quem que é esse o C? Então, é uma notação que apareceu aqui na tabela que eu estou usando, mas que eu vou deixar isso bem claro na prova se precisar, tá? Esse u c é a função que vale 1 se C maior que zero, se x maior que C, e 0 se x é menor do que C. Tá entre 0 e C. Para transformada, a gente só se preocupa com funções definidas para x maior ou igual a zero. Então, é isso que importa para a gente. Ok, então, a função que a gente tem é essa aqui. F de t, bom, deixa eu chamar de g, só para não confundir com essa notação da tabela. É igual a cosseno de t menos 2π sobre 3, se t é maior ou igual a 2π sobre 3, e 0 se t é menor do que 2π sobre 3. Então, essa função g de t, ela é igual a u 2π sobre 3 de t, vezes f, vezes g, vezes f de t menos 2π sobre 3, em que a gente toma f igual a cosseno de t. Tá? Porque essa função aqui, ela é zero antes de 2π sobre 3. Então, quando eu multiplico a função u com qualquer outra função f, ela vai ser sempre zero antes de 2π sobre 3. Depois de 2π sobre 3, a função u vale 1. Então, ela vale a própria f, que nesse caso é cosseno. Então, vai dar cosseno de t menos 2π sobre 3. Tá? Ok. Tá claro até aqui? Ok. Então, a transformada de g é igual por essa linha da tabela aqui, exponencial de 2π sobre 3s, né? Porque nesse caso a gente está usando c igual a 2π sobre 3, vezes a função, vezes a transformada da função original, que é a função cosseno. Então, isso aqui vai ser exponencial de menos 2π sobre 3s, vezes a transformada de cosseno. E a gente, pela primeira linha da tabela aqui, a gente sabe qual que é a transformada de cosseno. Nesse caso, vai ser s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Peraí que eu acho que tá errado.
Então, aqui vai ficar S sobre S ao quadrado mais 1, exponencial de menos 2πs sobre 3. Essa é a transformada da função que eu queria. Só que tá claro para todo mundo como que eu fiz usando a tabela? Agora eu tenho que achar onde que tá errado na conta que eu fiz antes, que deu diferente. Deu diferente, tá vendo? Tem algum erro aqui em algum lugar. Aqui, já sei. Aqui nessa mudança de variáveis, né, nessa integração por partes, era VU. E o V é essa coisa sobre S. Então, ficou faltando um S aqui. Aqui tem um S, um S, um S, S. Tem um S, vai ficar assim. Agora sim. Agora tá certo. Tem que dar igual, né? Tá claro? Resolveu a dúvida, Gabriel? Ok. Mais alguma pergunta nesse exercício? A gente vai agora para o 8b. No 8b é para resolver equações diferenciais, nesse caso que é um PVI. Para resolver esse PVI aqui, tá? Ok. Tá bom. Então, agora, para a gente resolver, a gente precisa calcular a transformada de Laplace, né, dos dois lados. Agora a gente usa a linearidade da transformada de Laplace. Então, vou ficar com a transformada de x, dois pontos, mais transformada de t, x ponto de t, menos transformada de x de t. Transformada de zero é zero. E aí, agora a gente vai lá na tabela olhar se aparecem as coisas que a gente precisa, tá? Então, na tabela aqui aparece tudo que a gente precisa. Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente ver a tabela.
Ok, então, a gente precisa da transformada das derivadas, né? Então, vamos ver onde que aparece aqui na tabela. Ver se tem na tabela. Tem, aqui, essa linha aqui, né? As derivadas. Então, tá, então deixa eu só mostrar para vocês o que que a gente vai usar. A gente vai usar essa linha, depois eu copio lá no, pra gente entender. Essa linha e essa linha aqui, ó. Porque vai aparecer t vezes a derivada de x. Então, a gente vai precisar dessa linha aqui, tá? Tá bom. Então, as linhas que a gente vai usar, deixa eu copiar aqui. Então, deixa eu colocar igual tá na tabela pra gente. Uma derivada vai em SNF de S menos SN menos 1 F de 0. DF N menos 1 de 0. E a outra coisa que a gente vai usar é que T F' de T vai em menos F de S menos S F' de S. Ok. Então, agora a gente vai usar essas duas linhas da tabela para resolver esses três termos. Então, L de x de t, que eu vou chamar de x de S, é o que eu quero encontrar. L de t, x ponto de t, usando agora essa linha aqui da tabela, é menos x de S menos S x ponto de S. E por último, a derivada segunda, a gente vai usar essa linha aqui com n igual a 2, né? Então, vai ficar S ao quadrado F de S menos S F de 0 menos F não, né? X. X de 0 menos X ponto de 0. Que é a mesma coisa que S ao quadrado, X de S. X de 0 é igual a 0 e X ponto de 0 é igual a 1, por causa aqui dos valores iniciais. Ok, então agora a gente substitui tudo isso aqui, né? Então, eu vou ficar com x ao quadrado, x de S menos 1, que é o primeiro termo, menos x de S menos S x ponto de S, que é o segundo termo, menos x de S, tudo isso é zero. Então, vamos colocar em evidência aqui, né? Então, eu vou ficar com menos S
x ponto de S mais S ao quadrado menos 2 x de S é igual a zero. Se eu não tiver errado nada, é isso, né? Ok. Então, agora a gente tem uma equação de primeira ordem para x de S. E aí, agora a gente vai tentar primeiro resolver essa EDO. Então, a gente trocou uma EDO de segunda ordem por uma EDO de primeira ordem que é separável. Então, a gente vai conseguir resolver, né? A menos da gente resolver a integral, que pode não ser trivial, tá? Ok. Então, a gente vai ficar com x ponto de S é igual a S ao quadrado menos 2 sobre S, x de S. Então, agora a gente usa o truque da equação separável, né? Então, vai ficar dx sobre x. Ô, professor, tá com menos um ali, não? Não. Ah, tá faltando menos 1. Tá faltando menos 1. Então, essa equação não é separável. Peraí. Menos 1 igual a zero. Tá bom. Então, isso aqui talvez não esteja certo. Deixa eu pensar agora. Tá bom. Então, essa equação não é separável, né? Deixa eu dividir tudo por menos S. Então, vai ficar x ponto de S. Ela é linear. Mais S ao quadrado menos 2 sobre S. X de S menos, né? É igual a menos 1 sobre S. Deixa eu ver se é isso. É isso, né? Se eu tiver errado, aí vocês me dão um grito. Então, essa equação é uma equação linear, ela não é separável mais. Droga. Uma equação linear. Isso aqui é o P de S. Isso aqui é o Q de S, né? Lembrando que agora a nossa variável é o S. E aí a gente resolve essa equação por fator integrante. Então, o fator integrante é μ de S, exponencial de integral de P de X, ou P de S, ds, que é exponencial de integral de menos S ao quadrado sobre S, menos 2 sobre S, ds, que é exponencial de menos integral de S menos 2 sobre S ds, que é exponencial de menos S ao quadrado sobre 2 mais 2 ln de S. Não precisa pôr constante, porque é só um fator integrante, né? A gente não vai precisar da constante aqui. Que é exponencial de menos S ao quadrado sobre 2 vezes exponencial de 2 ln de S. É a mesma coisa que S ao quadrado, exponencial de menos S ao quadrado sobre 2. Se eu não tiver errado nenhuma conta. Esse é o fator integrante. Ok, então sabendo o fator integrante, eu sei que derivada em relação a S de μ de S, x de S, é igual a μ de S, Q de S,
Então, isso aqui é s ao quadrado, exponencial de menos s ao quadrado sobre 2, vezes Q. O Q é menos 1 sobre S. Vai dar S menos S, né? Exponencial de menos S ao quadrado sobre 2. Então, μ de S, x de S é igual a integral de S exponencial de menos S ao quadrado sobre 2 ds. E agora a gente tem que usar a substituição de variável para resolver essa integral. Então, vou usar u. Deixa eu escolher outra coisa, porque já tem um mi aqui, né? Deixa eu usar y. Menos s ao quadrado sobre 2. dy é igual a menos s ds. Então, essa integral aqui vai ser integral de exponencial de y, que é y, né? dy, que é exponencial de y, que é exponencial de menos s ao quadrado sobre 2. Então, μ de s, x de s é igual ao exponencial de menos s ao quadrado sobre 2. Então, x de s é exponencial de menos s ao quadrado sobre 2 sobre μ de s, que é igual a exponencial de menos s ao quadrado sobre 2 dividido pelo μ. Não lembro quem que é o μ. Vamos voltar lá. S ao quadrado, exponencial de menos s ao quadrado sobre 2. Ai, que maravilha. Cortou as exponenciais, vai sobrar 1 sobre s ao quadrado. Então, a gente sabe que x de s, se eu não tiver errado nenhuma conta, é 1 sobre s ao quadrado. Ok? Não acabou. Porque isso aqui é a transformada da função que eu quero. Então, agora eu tenho que fazer a transformada inversa. Então, x de t é a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado. E agora a gente tem que ir lá na tabela ver se a gente consegue identificar que função que tem essa transformada, né? Então, vamos lá na tabela. Ups. Que s ao quadrado, né? Aparece aqui nessa linha da tabela, com n igual a 1. Então, 1 sobre s ao quadrado é a transformada de t. Então, a gente vai usar a linha da tabela. Então, aqui da tabela. N fatorial sobre Sn mais 1. Então, a gente usa essa linha da tabela com n igual a 1. Então, t vai em 1 sobre s ao quadrado. E, portanto, o
x de t é igual a t, que é a solução do exercício. Ufa! Tá claro para todo mundo? Professora, Hum, eu não sei se eu me perdi, eu estava fazendo a conta junto com a senhora aqui também, mas onde é que está a constante inicial do x0 igual a zero? Ela se perdeu no meio do caminho? não, ela apareceu aqui, ó. Então, as condições iniciais aparecem aqui na hora das derivadas. Só que o x de zero é zero. Então, Aham, sim, sim. deu zero. E o x' de zero é 1. Então, por isso que apareceu esse 1 aqui, ó. Então, eles Tranquilo. apareceram aqui. Esse aqui sumiu porque é zero. E esse aqui, 1. E aí, depois não preciso usar isso mais, né? Eu vou continuar carregando esse 1. É por isso que quase que eu esqueci dele aqui e errei tudo. Mas alguém me alertou aí antes que eu fizesse um monte de conta à toa. E aí eles continuam aparecendo no resto, mas aí eu não preciso usar isso de novo, tá? Porque já usei ali. Do tanto que essa EDO que foi feito aí para essa EDO linear aí, não precisa somar constante nenhuma, né? Então, porque elas Não, já são todas são consideradas antes. é. Tá, fez sentido. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, mais alguma dúvida? O item C, ele é tipo de soluções de sistemas. Foi feito em aula também, eu lembro que foi feito em aula, essa solução de sistema de EDO, mas tem algum outro método para fazer menos conta? Ou tem umas, por exemplo, quando a gente tinha sistema de EDO lá que a gente fez nas provas passadas, né? A gente podia usar o método matricial e resolver facilitar muitas contas, que em vez de ficar substituindo e, sabe? Uhum, É, nessa aqui, quando a gente tem que fazer com o transformado Laplace, é conta mesmo, né? é conta mesmo. É. Tá bom. Aqui dá para fazer pelo método matricial também, tá? Só que aí primeiro você tem que é, fazer uma mudança para levar num sistema que só tenha derivadas de primeira ordem, depois você vai ter que diagonalizar as matrizes do mesmo jeito. Então, assim, o método mais geral é por esse método matricial que tinha aquele exercício na primeira lista. Mas aqui, se for fazer por Laplace, é conta mesmo. Tá bom, então. Mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém vai fazer, eu tenho mais uma. Eu acho que é a minha Vai última, eu lá. acho. Quando a gente está trabalhando em transformadas inversas, tem análogo às propriedades de transformadas inversas de Fourier. Uhum. E tem análogos para essas propriedades que a gente vê de transformadas de Fourier, tem análogos para transformadas inversas, porque no exercício 3C, a gente tem que fazer algumas, somar inversas para achar relações e tal. Tem alguma propriedade que a gente precisa gravar ou não? Então, todas as propriedades que vocês precisarem usar vão estar escritas na tabela, tá?
Não, Tá não bom. precisa decorar, assim. O que não vai estar escrito, mas que é importante é saber a linearidade dela. Mas fora isso, não precisa decorar nada, tá? Todas as propriedades que vocês precisarem usar vão estar listadas na prova. Muito obrigado, professora. Ajudou mais. E outra coisa, era a contra a convolução. Convolução de função é uma operação que se faz e ela é definida. Porque eu não sei se ficou tão claro na minha cabeça que essa convolução só é válida para a transformada de Fourier, correto? Não tem um análogo à convolução para a transformada de Laplace. Então, a convolução é uma operação que independe das transformadas. É uma operação que você faz para transformar duas funções em uma outra função, independente de transformadas. A utilidade de convolução é justamente por causa dessas propriedades que, que, a- que se comportam bem, né? Em relação a essas transformadas integrais. E para a transformada de Laplace também tem um análogo da propriedade da convolução. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha só, uma das linhas da tabela da transformada de Laplace é justamente essa aqui, ó. Então, aqui eu tenho a convolução de f com g, a transformada da convolução é o produto das transformadas. Então, vale a mesma coisa para a transformada de Laplace. Tá, ok, fez sentido. E aí, só que se fosse, tipo, no caso de uma tabela transformada de Fourier, ia ser de menos infinito até infinito, né? Ou de menos t a t, no caso. Isso, que é o que aparece aqui, ó. Tá vendo? Verdade, entendi. Assim, estava, tipo, encaixando uns quebra-cabeça na minha cabeça ainda. É. Faz sentido, obrigado. Mais perguntas? Oi, professora. Eu não sei se. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Eu não sei se já foi feito, porque eu tive que sair um pouco rapidinho, mas você fez a 2D? Não. Peraí, deixa eu ver o que que é. Um, Se dois. puder fazer, por favor. Eu só tô pesquisando aqui exatamente o que que é essa função de Heaviside, porque eu não lembro direito. Eu sei que eu usei ela, mas. Heaviside é aquela mesma de C, Ah, tá. que vale um em um certo intervalo e vale zero no outro. Uhum.
Eu vou usar, eu não sei se foi exatamente isso que o monitor fez, mas eu vou usar essa coisa que eu usei na aula que eu falei desse tipo de função, tá? Dessas funções de Heaviside, porque também não tem uma notação tipo super padrão. Depois a gente vê como é que. Ok. É, Então, essa função f de x vale já separando o módulo. Então, ela vale 1 sobre a exponencial de mx menos a sobre 2 menor ou igual a x menor ou igual a zero, porque aí o módulo, nesse intervalo, o módulo de x é menos x, cancela com o menos da exponencial ali na frente. Vale 1 sobre a exponencial de menos mx, entre 0 e a sobre 2, e vale zero no resto da reta. Tá? Ok. Não sei se dá para fazer aqui pela tabela. Deixa eu dar uma olhadinha na tabela aqui para ver se eu vejo alguma coisa. Acho que não. Sei lá. Talvez dê, viu, gente? Mas não sei. Vou fazer pela definição mesmo. Eu sei que vão dar coisas. Se bem que nessa 2 eu acho que a ideia era fazer pela definição, né? Tá bom. Então, f de k é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até infinito, exponencial de menos ikx f de x dx. E agora a gente vai dividir essa integral em 3 partes, né? No intervalo de menos a sobre 2 até zero, no intervalo de 0 até a sobre 2, e a integral no resto, que é zero. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2π, integral de menos a sobre 2 até zero, de 1 sobre a, exponencial de mx, exponencial de menos ikx dx, mais integral de 0 até a sobre 2, 1 sobre a, exponencial de menos mx, exponencial de menos ikx dx. Ok, então a gente vai precisar dessa integral aqui, né? Então, vamos fazer a integral indefinida. De novo, todas essas coisas que envolvem transformada de Fourier, a princípio teria que ser uma integral considerada no plano complexo, blá blá blá, mas como a variável x é real, a gente vai usar as mesmas maneiras de integrar que a gente tá acostumado quando possível, tá? Então, isso aqui vai ser exponencial de m menos ik x
sobre m menos ik. E agora a gente substitui aqui para calcular essa integral. Então, aqui vai dar aquela integral lá de cima, né? Vai dar exponencial de m menos ikx sobre m menos ik, avaliado entre menos a sobre 2 e 0. Tem 1 sobre raiz de 2π e 1 sobre a na frente, né? Mais 1 sobre raiz de 2πa, a mesma integral. Avaliado entre 0 e a sobre 2. Então, vai ficar essa coisa em 0, 1 sobre m menos ik, menos exponencial de m menos ik menos a sobre 2, sobre m menos ik, mais 1 sobre m menos ik, menos exponencial de m mais menos ik a sobre 2, m menos ik. Esse m menos ik podia deixar ele em evidência, né? Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2πa m menos ik vezes 2 menos exponencial de menos essa coisa aqui, mais essa coisa aqui. Não sei se dava para fazer pela tabela, tá? Não estou conseguindo encontrar um jeito óbvio de fazer isso, não. Mas não é, como é uma função relativamente simples, dá para fazer pela integral. Hum, minha resposta não tá dando igual a do monitor. Deixa eu ver aqui, às vezes eu errei alguma coisa. Hum, Errei conta em algum lugar, tá? Confie mais no monitor do que em mim. Tá bom. Hum, Aqui era m menos ik e aqui é menos m menos ik. Hum, é, Então, essas integrais aqui tem um menos. Tá. Então, aqui vai dar isso. Hum, hum, hum.
é menos e aqui é mais. Não tô conseguindo reproduzir a resposta que tá no gabarito, não, mas não sei o que que eu tô errando, não. Eu tinha errado esse sinal de menos aqui, né? Que tinha ficado faltando esse sinal de menos aqui. Mas agora eu não sei o que que mais tá errado, não. Se é só manipular isso aqui, dá pra ver que é zero, não tá com muita cara. Não sei. Qual que era a sua dúvida? Eu não estava conseguindo chegar na resposta do gabarito. Mas você fez assim também, igual eu? Fiz sim. Tá, eu vou ver com o monitor e ver o que tá saindo errado aqui, e aí eu conto pra vocês na sexta, tá? Provavelmente ele usou uma definição da função de Heaviside talvez diferente, pode ser isso. Mas não sei, tô tentando aqui entender o que que é, tá? Mas é, eu vou conversar com ele e eu conto pra vocês na sexta, ok? Ou ele conta pra vocês amanhã. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal, então a gente fica por aqui hoje. Eu tenho duas dívidas com vocês, né? Aquela questão da identidade parcial e essa questão aqui que eu tenho que olhar com o monitor, porque que eu não estou conseguindo chegar na resposta. Acho que pode ser um uso diferente do que significa a função de Heaviside. Mas vou checar com ele e a gente conta para vocês amanhã ou na sexta. É, Vou colocar agora as aulas que estão faltando no YouTube, lá no Moodle, essa aula também de agora, e a gente se encontra na sexta-feira. Então, amanhã, aula presencial com o monitor, na sexta-feira, às 4 horas, outra aula de dúvida comigo, ok? Valeu, pessoal. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigada. Até mais.